Ministro de uma nova aliança. Abra sua Bíblia, por favor. 2 de Coríntios 3, diz assim a palavra do Senhor no versículo 6: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que essa palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, com muita alegria, eu abro agora o alforje do pastor para distribuir o pão da vida às tuas ovelhas. Queremos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja, para que tenhamos uma vida com propósitos, uma vida segundo a missão para a qual o Senhor nos predestinou. Fala-nos e enriquece-nos com esta palavra que se estabelecerá como semente que germinará e dará frutos, a 30, a 60 e a 100 por um da semente. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé, aqueles que são minha família, família real, a família de Deus, aqueles que são selo do meu apostolado. Deus nos chamou para termos uma vida cristã ao seu serviço. Ser um cristão, um crente, não é apenas vir à igreja. Há mais do que isto. Deus nos qualificou como ministros, diz a palavra do Senhor. Ele nos capacitou para esta tarefa que lhes digo, sem qualquer denodo, que é a tarefa mais importante da terra, que é falar de Jesus Cristo. Então, quem são os ministros, apóstolo? Ministros são todos os que têm Jesus como Senhor e que têm um chamado para ministrar, para falar de Deus, para pregar. Para fazer isto, Deus nos capacita, Deus nos dá autoridade para falarmos e agirmos em nome dEle. Então diz a Bíblia Sagrada que nós somos ministros de uma nova aliança. O nosso chamado, como pessoas que foram redimidas e salvas por Cristo, que têm um coração novo, que sabem que foram salvos pela graça, diz Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós temos o coração gracioso, nós temos o coração nesta obra da redenção de Jesus. Nós acreditamos num novo pacto, numa nova aliança de melhores e superiores promessas. Nós sabemos que o velho pacto, a velha aliança, ficou ultrapassada, ficou obsoleta. Por isso é que Paulo disse, não é da letra, não é de Moisés, não é com ameaça, não é com crítica que se faz a obra de Deus, mas um novo pacto. Agora nós temos Jesus como o Senhor e o fiador desta nova aliança. Ele diz em João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, esta presença de Deus na nossa vida não pode ser escondida. Eu não posso ter um rio dentro de mim e abraçar o Evangelho só para mim. Então, ouça, amado, nós tivemos uma regeneração íntima, nós temos uma nova vida, nós temos agora a vida de Cristo, a água viva está em nós. Isto não pode ser somente para nós. Nós não podemos ser egoístas e dizer, oi, eu sou salvo e agora o mundo, não. Então nós temos um chamado
a pregar, a evangelizar, e se você o fizer, a Bíblia diz que isto é sábio, conforme Paulo disse em 1 Coríntios 9, 16 a 18. Ele diz assim: se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Então Paulo disse: olha, eu tenho uma obrigação, eu sou obrigado a pregar. Você não vê mais as igrejas pregarem aí fora, muito raro, um ou outro movimento que sai para pregar, que sai para anunciar. Você não vê muitos crentes dando o seu testemunho. Quando Paulo disse: pesa sobre mim a obrigação de anunciar o Evangelho. E ele disse: porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Amado, nós chegamos hoje, 2015, porque gente lá atrás, e nós somos os sucessores dessa igreja primitiva, gente lá atrás, há 2000 e poucos anos, começou a dizer: não, é minha obrigação e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Depois Paulo disse: se o faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então diz que quem prega o Evangelho de livre vontade tem um galardão de Deus. Qual é o fruto, qual é o galardão da vida de um pastor que está empenhado, no meu caso, há 36 anos, que eu estou envolvido com rádio, com televisão, depois mais tarde com satélite, com internet, com a comunicação? Isto é um galardão. Olha aqui este grupo grande de pessoas, você é fruto do meu trabalho, você é o meu galardão. Então Paulo diz aqui: ai de mim se eu não pregar. Meu amado, eu tenho que te encorajar a pregar. E eu tenho te explicado, você não precisa ser um expert nas doutrinas todas, e conhecer exegese, hermenêutica e homilética. A sua vida é o maior testemunho que existe. Então, amado, é a covardia que faz as pessoas terem medo de ser verdadeiros para o mundo. É a preguiça que faz as pessoas muitas vezes dizerem apenas meias verdades. E claro, nós entendemos que é necessário, ouça, amado, ouça o que eu lhe vou dizer, porque eu tenho trazido estatísticas aqui tremendas. Das 50 cidades onde há mais homicídios do mundo, onde se mata mais gente, 22 cidades são do Brasil. O Brasil promove sem regras o espírito do aborto. São 1,5 milhão de fetos que vão para o ralo. Estou lhe falando de acidentes. 150 mil pessoas morrem por ano em acidentes. Grande parte deles, 70%, por causa do alcoolismo. E a droga? E o vírus da AIDS? E todos esses desmandos que a nossa sociedade está vivendo? Então como é que nós vamos fazer? A Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, amado, Cristo fez uma obra tão grande, que a sua gratidão, quando o salmista disse: o que é que eu posso dar em troca por tantos benefícios? Eu vou lhe dizer esta noite: a sua palavra de evangelização pessoal. A sua palavra de evangelização. Esta obra eterna que Jesus fez na nossa vida, amado. A Bíblia diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Não temos que nos envergonhar. Minha amada, quando você pega um filho e começa a dizer a esse filho: filho, seja fiel, filho, olha o exemplo da mamãe, filho, você está ali como um escultor esculpindo o caráter do seu filho. Quando você põe Deus no meio, você está evangelizando o seu filho.
Quando você, senhora, conforme Pedro ensinou e nós mostramos domingo, com o seu procedimento, com as suas atitudes, com a sua fé, você encoraja o teu marido, tem um procedimento dentro de casa amoroso, você está evangelizando o seu marido. Quando o marido ama a sua esposa, quando o marido dá a vida pela esposa, ele está evangelizando com o seu procedimento a esposa. E é assim que muitos serão ganhos. É assim que o seu filho um dia virá à igreja, o seu marido virá à igreja, a sua esposa virá à igreja. Então o ministro, todo ministro de Cristo, tem que estar ligado à pregação. E qual é a melhor pregação? É o testemunho. Amado, por nosso intermédio, disse Paulo, digam às pessoas, reconciliai-vos com Deus. Então nós temos que ser instrumentos úteis, instrumentos de honra. Meus irmãos, é uma vergonha ver tanto mau testemunho aí fora. Quanto crente aí dando mau testemunho de falsidade, de deslealdade, de traição, de mentira, de engano. Amado, quanto crente aí fora da lei traindo suas mulheres, onde não há um espírito de fidelidade, onde se fez aliança, jurou-se, tanta gente sobe nos altares, jura, oh, na morte, na saúde, qualquer problema que há, já se divorciam. Então, meu amado, quais são os passos para eu usar o meu testemunho pessoal? Então, ouça, cada cristão, cada um de nós, tem uma história pessoal. Como é que você conheceu a Jesus? Como é que você recebeu? O que houve de mudança na sua vida? Isto é o seu testemunho pessoal. E como é que você evangeliza com o seu testemunho pessoal? Você divulga o que Deus fez na tua vida. E isto não é feito com clichês. O sangue de Jesus tem poder. O dragão com os 7 chifres, 8 diademas. Não, isso são clichês que não servem. Pastor, como é que eu posso usar então o meu testemunho? Eu estou aqui para aprender com o senhor. Olha, todos nós temos então uma história. E a nossa história é exatamente de como Jesus trabalhou em nossa vida. Como é que foi a nossa conversão? Isto mesmo se você não tiver uma experiência dramática. Porque há irmãos aqui que, como eu, tiveram uma experiência dramaticíssima. Vimos a morte, o cheiro da morte, acidente, guerra, problemas de família, alcoolismos, drogas. Há gente que não tem uma coisa dramática, mas tem uma mudança de vida. Tem um sinal de Deus na sua vida. Então, você usa o seu testemunho, você fala sobre a sua vida transformada. A sua vida com Deus. Quando você diz a uma pessoa, quarta-feira à noite, eu estava na minha igreja ouvindo o meu profeta. E a pessoa vai dizer, ué, mas você vai à igreja ouvir o profeta? O que ele te falou lá? Aí você começa a falar do seu testemunho. Ele me falou e me ensinou que eu devo dar testemunho da obra que Deus fez. Porque olha, amado, o segundo ponto é, a história da nossa vida tem muito poder. Tem muito poder. Quando eu conto a qualquer pessoa do mundo, onde qualquer lugar que eu esteja, que eu digo, olha, eu tive um acidente, tive 2 anos de cama, fiz 20 cirurgias, quase amputei uma perna, tenho placas, parafusos, as pessoas ficam, uau, como é que pode? Você sofreu muito. E é ali que eu engato a conversa, para depois dizer o que Jesus fez, a obra da cura do meu corpo, mas o meu corpo um dia vai virar pó. A grande obra foi a minha salvação. Então, amado, nós temos que ter um gancho, porque é algo pessoal, é Deus contigo. Você sabe quem você era, você sabe disso aqui, sabe? Falar sobre conversão, não é necessário fazer um sermão, como eu lhe faço aqui na igreja. É apenas você dizer quais são os teus valores, quais são as tuas convicções, o que é importante para você,
o que aconteceu na tua vida. Agora, o terceiro ponto é que nós devemos de planejar a forma de dar testemunho. Primeira coisa que você deve fazer, sempre falar quem era você antes de ter Jesus. Olha, eu pessoalmente, eu era um católico romano, eu adorava São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, era supersticioso até as raízes dos meus tutanos, tinha medos, tinha inseguranças, tinha vazio. Bom, você tem que falar quem era você antes. Nós temos aqui gente do samba, gente do espiritismo, gente da macumba, gente que andou para aí batendo cabeça. Conta às pessoas quem era você antes de ter Jesus. Seja sincero, seja franco, para que as pessoas, quando lhe ouvirem, possam comparar com aquilo que você é hoje. Porque se eu venho à igreja e dou meu testemunho, olha, eu quando fui àquela igreja fumava 5 maços de cigarro, graças a Deus hoje eu só fumo um maço. Isso não é testemunho. Agora, se o indivíduo diz, olha, eu cheirava um teco de cocaína e graças a Deus eu estou são, salvo e sadio, isso é um testemunho. Então, seja sincero, para que as pessoas comparem, nossa, ele disse que era assim, olha como é que ele é hoje. Sabe, descreva a sua experiência, como é que foi a sua conversão. Às vezes há pessoas que chegaram ao fundo do poço como o apóstolo. Explique como é que é a sua vida hoje. Diga às pessoas o que é que você parou de fazer. Oi, eu fumava, eu bebia, eu mentia, eu fazia, não faz. Diga o que é que você faz hoje. Eu vou ao culto, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu quero ajudar a obra do Senhor, eu envolvo a minha vida mesmo, eu uso a minha fé. Você tem que explicar isso, porque isto é que é o testemunho. Você sabe que o apóstolo São Paulo deu um testemunho tremendo quando ele esteve diante de um rei. E diz em Atos 26, 4, 5, 9, 12, vamos seguindo alguns versículos para você entender. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Então ele está contando o testemunho dele. Como é que era a vida da mocidade? Ele diz, todo mundo sabe. Eu, na verdade, eu era conhecido desde o princípio, e assim quiseram testemunhar, porque eu vivi fariseu, conforme a seita mais severa da religião. Então ele disse, eu era um fariseu. Eu lhe disse, eu era um católico. As pessoas dizem, eu era um espiritista, eu era um ocultista, eu era um bandista. Você tem que dizer quem era você antes de entrar Jesus na sua vida. Versículo 9. Na verdade, a mim me parecia muitas coisas veio praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões. Contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo de cidades estranhas os perseguia. E com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes. Então você vê, ele diz que era um fariseu, ele diz como é que era o procedimento da sua vida, perseguia a igreja, autorizava que matassem pessoas. Depois ele diz no versículo 13, mas ao meio-dia, olha, você sabe, todos nós sabemos qual foi este meio-dia na nossa vida. Todos nós sabemos. Qual foi o dia em que as coisas começaram a mudar? Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, cabeça dura. E levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque isto eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas por qual te aparecerei ainda. Livrando o povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão do pecado. Você percebe como é que se dá um testemunho? Quem eu era? Um perseguidor da igreja, um fariseu,
O que aconteceu? Um dia eu entrei na igreja, ouvi na rádio, deram-me um folheto, mergulhei na Bíblia, estava perdido, desesperançado, e ao meio-dia, olha, você sabe qual foi o teu meio-dia? Depois ele diz, agora eu tenho um chamado, agora mudou a minha vida. Veja como é exatamente como se faz. E então diz o versículo 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo começa a dizer, agora eu me tornei um novo homem, sou obediente à visão, agora eu estou pregando, agora eu estou tirando as vendas das pessoas, eu estou tirando as pessoas do Satanás para o reino do Filho do seu amor, agora eu estou cumprindo a minha missão. Então, amado, é isto que é testemunhar, é contar o passado, o que aconteceu ao meio-dia, o que Deus faz hoje, o que você hoje faz com Deus e para Deus. Quarto lugar, mostre sempre Jesus, reproduzindo Jesus através da sua vida. Isto é a tua história. A tua história tem um significado muito profundo por causa do Senhor Jesus Cristo. E é a tua história que levará outros a Jesus. Porque você tem que dizer, onde fica Jesus na tua vida? Porque Paulo disse, ao meio-dia, caí do cavalo, o Senhor apareceu, disse, levante. Então, onde fica Deus na tua vida? Porque às vezes a pessoa diz, olha, eu estou na igreja, mas não sei muito bem onde é que fica Deus na minha vida. Apóstolo, nem me lembro que se houve alguma conversão. Não pode. O crente sabe que todos nós tivemos um meio-dia, aquele momento em que diz, agora, sim ou sim. Todos nós tivemos um momento em que caímos do cavalo, amado. Todos nós tivemos um momento em que reconhecemos que não éramos nada, ainda que muitos se achassem rei da cocada preta. Então mostra a chave da questão. Olha o que diz Atos 18, 24 a 26. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, era fervoroso no espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Conhecia a lei, porque agora vai outro aspecto da nossa vida. Além de nós termos um chamado para pregar ao incrédulo, aquele que está nas trevas, aquele que está servindo a Satanás, também temos um chamado para explicar às pessoas da lei. Porque olha, vem o versículo anterior, bispo, diz que este homem aqui era fervoroso, falava e ensinava a respeito de Jesus, mas ele só conhecia a lei. Diz o versículo 26, ele pois começou a falar ousadamente, ouvindo porém Priscila e Áquila. Aqui estamos esta noite, as Priscilas e os Áquilas, né? Tomaram consigo com mais exatidão e lhes expuseram o caminho de Deus, expuseram a graça de Deus. Então nós temos duas missões exigentíssimas. Primeiro, ajudar as pessoas que estão lá nas garras do Satanás, como eu já estive, conforme você já esteve. Segundo, a missão, por causa da graça de Deus, de revelarmos a estas pessoas que às vezes são tão fervorosas, conhecem, sabe, todo o sistema da lei, têm um amor profundo, mas não têm conhecimento. Então nós temos esta grande missão. Você tem que ser claro, tem que ser objetivo, sabe? Se há uma promessa bíblica que você ama, usa essa promessa. Se há um versículo que fala ao teu coração, se há um exemplo bíblico, se há um texto bíblico, olha, a verdade é que Deus tem muito povo nesta cidade, neste país. Por isso é que Atos 13, 48 disse, os gentios ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então quer dizer que quando você começa a falar do seu testemunho, e se você já tem um certo embasamento da graça, amado, quem é da salvação vai te ouvir e vai se converter. Então alguns versículos, João 3,16, Deus amou o mundo, você tem que explicar o que é este mundo que Deus amou, que é um mundo que é da perdição. Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque tem gente que não se acha pecadora, mas a Bíblia diz todos pecaram.
Romanos 6,23, e lhe darei a vida eterna. Você tem que mostrar a sua convicção, que você não tem medo do amanhã, não tem medo do futuro, não tem medo da vida eterna. Tem que mostrar João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Não há salvação se não for em Jesus, Ele é o caminho. Então, mostrar às pessoas que fora de Jesus, as pessoas não estão no caminho, estão numa rota de fuga. Você já esteve nessa rota de fuga? Eu já estive lá. Quantas pessoas estão na rota de fuga que estão metidos em drogas, em álcool, em vícios, caminhos perigosos, escuros. Temos que ensinar as pessoas que quando elas se convertem, João 1,12 diz que elas se tornam poderosos filhos de Deus. Não é mais para apanhar, não é mais para fumar, não é mais para beber, não é mais para mentir, para prostituir, não é mais para enganar. Agora você tem a posição de um filho de Deus. Por isso Paulo disse em Filipenses 4,13, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então são alguns versículos que você pode guardar, mas há um versículo que vai ser o suporte de toda a tua vida. O meu, João 19,25, quando eu estava lá, morrendo em cima da cama do hospital, lá rezando o terço, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Santa Maria, Mãe de Deus, estava lá morrendo, porque isso não é Deus, isso não é oração, isso é vã repetição, lá agarrado às minhas cruzes, sem saber que a cruz é um símbolo de maldição, é a morte maldita do madeiro. Mas quando esta palavra foi pronunciada, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Amado, isto fez um efeito bomba dentro de mim. Foi uma hecatombe. Desmoronou aquele velho homem. Caiu por terra toda a concepção errada, toda a negridão, todo o vermelhão da lei, do catolicismo, desmontou tudo e começou um novo homem. Por isso eu ando em todos os lugares, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sou testemunho disso. Eu sei o que é andar de cadeira de rodas, eu sei o que é andar de muletas, eu sei o que é a desesperança, eu sei o que é o vazio, mas o meu Redentor vive. Eu não sirvo a um Deus morto, eu não sirvo a um ídolo, eu não sirvo a um mito. Ele é Rei de reis, Senhor de senhores, Ele é o único, é o soberano, Ele é o teu Deus. Deus vivo. Então, evite na sua evangelização termos abstratos. Explica às pessoas o que é mais importante. Existem algumas palavras: salvação, nascido de novo, pecado, fé, reconciliação, graça, confessar Jesus, vida eterna, oração, céu, inferno. São palavras que o crente tem que dominar, porque isso faz parte do nosso testemunho. Em Atos 16,14, diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, era uma vendedora de púrpura, muito temente a Deus, nos escutava. Ela era muito temente, muito religiosa, mas não entendia nada da graça de Deus. O Senhor, é isso que eu quero que você saiba, é que se você se propuser a ser um evangelizador, o Senhor é que abre o coração, o Senhor é que convence. O Senhor abriu o coração para ela atender às coisas que Paulo dizia. Então, explica às pessoas o que se passou, quem é você, mostra a importância da sua igreja, porque se não houver um apelo para a pessoa vir para o redil, a ovelha vai andar desbaratada aí fora, desenganada, tropeçando, sujeita ao lobo. Então mostra a importância da tua igreja, mostra onde estão as tuas raízes, mostra o que é um estudo bíblico, mostra como é importante o louvor na igreja, a comunhão da igreja, a vida de oração. Mostra estas coisas. Paulo disse em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Mostre como é importante. Amado, culto não é missa, culto não é ir a um piquenique, a um jogo de futebol, a um encontro de amigos para queimar uma carne. Aqui nós estamos antecipando as núpcias com o Cordeiro. Aqui celebramos o Cordeiro de Deus.
22 vezes o Apocalipse fala Cordeiro de Deus, aquele que deu a vida por nós. Nós estamos aqui celebrando, por fé nós podemos tocar, Ele é a fonte da vida. Então nós estamos aqui nas núpcias com o noivo, meu amado. As núpcias com o Cordeiro de Deus. Então, mostra a sua fé, diga às pessoas em que você acredita. Hebreus 11:1. A palavra do Senhor diz isso. Ora, a fé é a certeza. Diga às pessoas por que você é dizimista, por que você é fiel, você acredita na evangelização. Diga às pessoas que usem a sua fé, aprendam a viver pela fé, aprendam a semear amor, aprendam a semear paz, aprendam a semear alegria, aprendam a semear paz e ser pacificadores. Usar a fé é você dar uma arma a um vencedor, amado. Mostra que você tem fé. Fé é certeza, fé é convicção. As pessoas admiram qualquer pessoa de fé. As pessoas admiram muito. Eu gosto de ver uma pessoa ousada, determinada, sabe? Intrépida, pessoa que usa a sua fé. Todo mundo admira uma mulher de fé, um homem de fé. Todo filho admira um pai de fé, uma mãe de fé. Todo pai admira um filho, um neto que tem fé. Isso é testemunho. Isso é evangelização. Então eu queria terminar lhe dizendo que o Senhor nos capacita para sermos ministros de Cristo. E você tem que se ver como tal. Se você não se vir como um instrumento de Deus, você nunca vai evangelizar ninguém. Você vai se sentir inadequado, incapaz, menor, pequeno. Mas não, o Deus que está em você já preparou tudo. Ele já sabe quem são as pessoas que vão cruzar o teu caminho. E não há desculpas, não crie obstáculos, porque é o momento mais importante, não só no estado do Rio, no Brasil e no mundo, amado, é haver testemunhas de Cristo. Infelizmente, amado, os grandes testemunhos, infelizmente, são aqueles cristãos que o exército islâmico bota lá com o pescoço e decapita as pessoas. E eu vi filmes de pessoas que eu pensava devem estar ali aterrorizadas. O indivíduo lá, glórias a Deus, Jesus, 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 e cortaram o pescoço, matam as pessoas, e elas não deixam de louvar ao Senhor. Mostraram um homem que ia ser enforcado por um guindaste, ele em cima de um pedestal lá, de um palco, glorificando, exaltando a Deus, sabendo que 1 minuto depois ele estaria morto, amado. Você teme a Deus ou não teme a Deus? Você vai se dispor a ser um instrumento de Deus ou não, amado? O Deus vivo está esperando há muito tempo que esse fervor, sabe, que esse ardor de falar de Jesus renasça na sua igreja. Isso se acabou. 42% dos crentes no mundo inteiro abandonaram as igrejas. Agora há gente lá do outro lado que não pisa em igreja, diz que é crente, mas nunca mais entra em igreja, porque não, eu tenho a minha igreja em casa, eu tenho a minha Bíblia, eu não preciso dizimar, não preciso nada. Lutando contra o que Deus criou. Tão mal. Então nós temos que ser os paradigmas. Deus há muito tempo quer que a tua história reproduza a glória de Deus. Eu termino com Jeremias. Veio a mim, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, profeta: ah, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, meu Deus. Mas o Senhor me diz: não digas que você não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca
o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eis que o Senhor põe na tua boca as palavras dele. Eis que o Senhor põe na tua boca as palavras dele. Eis que o Senhor põe na tua boca as palavras dele. Para a tua família, para os teus filhos, para os teus amigos, para os teus companheiros de trabalho, que você fica 8 horas por dia. Não negue, não esconda, não viva como um camaleão se ocultando. Diga em quem você crê. Ele é a fonte da vida, e essa fonte vai jorrar para muita gente. Vamos nos reproduzir cada um em 5, amado, até o final do ano, e nós teremos centenas e centenas de pessoas dizendo: glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. A quem o Senhor te enviar, tu irás. Tu nem imaginas o que Deus vai fazer. Vamos todos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final e os ministros estão convidados para o encontro apostólico mensal. Amém. Glória a Deus, aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque esta aliança foi feita, Senhor, no teu coração, e tu nos chamaste a fazer parte dela, Pai. Dá ordens aos teus anjos que levem o teu povo em paz. Livra-nos de todos os males, Pai. Acampa ao nosso derredor os teus anjos e nos guarda, Senhor. A nós, as nossas famílias, a cada igreja aqui representada, Senhor. Que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, que nos acompanham todos os dias das nossas vidas, e através dela vejamos as maravilhas que o Senhor tem. Graça e paz, uma noite abençoada.